Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, essa nossa palestra, de sábado. Hoje a gente está recebendo a Alzenita Santos, do Leon Denis. Antes de eu passar a palavra para ela, eu passo para o João Ricardo, ele vai fazer a leitura da página do livro do Chico Xavier, Mãos Unidas, a Mensagem de Esperança. Em seguida, ele vai fazer o comentário e a prece, para a gente poder passar a palavra para a Alzenita. Então, eu vou aqui compartilhar a página que o João me enviou. Está liberado seu microfone, João? Já libero, espera aí. Liberado. Está liberado, João. Bom, boa tarde. Agradeço a oportunidade do preparo. E o tema, a princípio, é esperança, né? Do livro Mãos Unidas, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Contempla o céu nos dias em que a sombra te invade o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que veste do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra no curso de séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje se descerram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixes arrastar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos e edificantes. Bom, aqui Emmanuel deixa claro que, como a gente tem Deus sempre conosco, a gente nunca vai deixar de... Não pode deixar de ter esperança, porque a gente vai ser protegido e acompanhado por toda a nossa existência em outras encarnações. Então, a gente precisa ter fé para superar os obstáculos, sabendo que vamos ter sempre apoio. Com relação à palavra esperança, eu fiz uma pesquisa e achei dois significados diferentes. O significado mais atual, se você separa a palavra esperança, fica espera mais ânsia, né? É uma espera, vamos dizer assim, passiva, né? Uma espera de que tem até um certo conotação de temor, né? Será que eu vou conseguir, se eu não vou conseguir? E quando você pega um significado mais anterior, né, de origem indo-europeia, a raiz dessa palavra significa espé. E esse espé, o que significa? Você atingir esses objetivos, você trabalhar num projeto para ver executado, né? Então, você realizar, você ter êxito. Então, nesse sentido, para mim, tem muito mais a ver com a doutrina espírita, que a doutrina espírita nos consola, né? Já o próprio consolo já te reconforta e te reforça a esperança. Mas o que a doutrina espírita nos quer de nós é uma esperança em movimento, uma esperança ativa, que nos dê energia para conseguir chegar ao nosso objetivo, né? Não pode ser uma passividade, como a gente às vezes espera de governantes nossos, trazendo para a nossa realidade, que eles resolvam nossos problemas. A gente tem que se mexer, a gente tem que agir na busca do bem comum. Então, dentro dessa linha, a gente tem que ter essa esperança em movimento, que tem a ver com a nossa doutrina, e trabalhar para isso buscando fazer a nossa reforma íntima, fazer o bem, fazer a caridade. Bom, e aí, como fazer isso, né? Temos que trabalhar com a nossa disciplina, né? Que é o tema que a nossa querida Zenita vai falar hoje. Então, que a gente usa a nossa disciplina como instrumento para que a gente atinja nossos objetivos na esperança e movimento. Bom, então agora vamos para a nossa oração. Queridos protetores da casa, Senhor Jesus, que ilumine a Zenita nesse estudo, que ela nos mostre os caminhos para que a gente consiga cada vez mais adotarmos a disciplina nos nossos atos, nossos objetivos de evolução espiritual, e que sejamos abençoados, né, com a sua luz nessa tarde,
ao restante do dia, para que isso sirva realmente para o nosso aprendizado constante e nos dê cada vez mais força nesses estudos, nossa disciplina diária que estamos tendo e na consecução dos nossos objetivos. Que Deus nos ilumine e nos dê força. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, João. Muito obrigada pela leitura, pelo comentário, pela prece. Passo, então, a palavra para a Alzenita, lá do Leão Denis, nossa amiga querida, vai falar sobre disciplina perante a lei. Seja muito bem-vinda, Alzenita. Liberado seu microfone. Alzenita? Tá tudo liberado. Tá. Bom. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande, que é para todos nós. Nós vamos caminhar com Baltazar nessa questão de disciplina, porque da nossa casa é o espírito mais disciplinado, é ele. Muito bem. Mas antes de caminhar, se aprofundarmos no termo e nas atitudes, vamos lembrar o nosso início. Por quê? No momento, estamos reencarnados aqui no planeta, na terceira dimensão. Mas a caminhada foi longa e a grande maioria, aliás, não somos daqui, né? Já estamos naturalizados terráqueos, mas o nosso início para cada um. Mas eu quero ler aqui um trechinho da palavra de William Crookes, Espírito, trazido numa mensagem na Espanha, lá no século passado, e a abertura do livro Viagens Psíquicas no Tempo, do nosso Palhano Júnior. E ele traça aqui, nessa abertura, rumo à plenitude, a nossa plenitude que estamos trabalhando para alcançar. Mas, e aí? Somos filhos desse Pai Criador. Só Ele cria. E esse início foi assim, belo, grandioso e sempre, vamos dizer, só mesmo o Pai poderia estar com essa atitude de criação em tudo no universo. Mas ele diz assim, o autor, do foco irradiante do coração divino emergem os elementos primordiais do universo, o espiritual e o material, imediatamente com tendência evolutiva, nata a se complexarem, ampliando cada vez mais o seu campo de ação, indivíduo é o princípio inteligente, essência divinal, que ganha passo a passo a sua maioridade, e a cada etapa, em seu progresso. O princípio inteligente é capaz de complexar mais e mais o elemento primordial da matéria, ou seja, o fluido cósmico universal, mais e mais em crescimento. E, ao se aglomerar em torno de si partículas infinitesimais dos átomos, cada vez mais carregados de subpartículas, em diversas modalidades, num campo ondulatório ou de crescimento, aquela imagem que Denis traz, né, do processo evolutivo nessa caminhada. E aí, crianças, só que nessa centelha que emerge do coração divino, cada centelha é o que fomos ontem e é o que ele cria incessantemente, com esta, em essência,
ele nos proporciona todas as sementes mais não germinadas para serem trabalhadas ao longo dos milênios. Aí a tarefa nossa. É uma tarefa, quer dizer, nós trazemos do Pai, em essência, todas as capacidades e virtudes. Vejam só que coisa fantástica. Isso é grandioso, mas elas não vieram germinadas. A nossa caminhada é longa através dos reinos e na condição no momento em que alcançamos a capacidade, a propriedade de espírito hominal numa caminhada longa, e aqui estamos nós para falarmos de uma das nossas capacidades, que é a disciplina. Baltazar é uma tarefa fácil? Não, não é. Porque, vejamos, há 2000 anos Jesus encarna e nos traz o seu evangelho, a Boa Nova, que está recheada em todas as parábolas. Eu sou apaixonada pelas parábolas, porque esse trabalho do Cristo, essa pedagogia que ele aplicou, que chamamos parábolas, da realidade, não foi invenção dele. É uma pedagogia sideral. E ele, como instrutor sideral, não poderia, amando a terra da qual ele é o criador, o co-criador, não? Jesus é um arquiteto sideral, um engenheiro sideral. Eu não canso de falar isso, porque eu sou apaixonada por essa capacidade dessa alma que é o nosso mestre e veio com todo o amor há 2000 anos nos trazer todo um manancial nessa Boa Nova que já poderíamos ter dado passos gigantescos. Mas a dificuldade não é da pedagogia, a dificuldade é do estudante, é nossa. Mas muito bem. Já poderíamos ter mudado bastante, né? Eu também, junto com vocês, não é? Estou aqui falando como trazendo o recado, fazendo o estudo, que eu já tenha conquistado tudo em absoluto. Muito bem. E aí, hoje, conversando com a Jane, que caí de paraquedas nesse estudo hoje, está sabendo? Muito bem. Esse convite para falar desse tema. Interessante. Vejam só. Eu ainda falei para ela assim, caramba, acho que a gente está meio interligada. Semana passada, eu participei do estudo, foi muito bom para mim, o tema do Livro dos Espíritos que o companheiro trouxe. E aí, eu durante a semana pensei na Jane, eu falei, eu só fiz um estudo esse ano, parece. E aí, daí a pouco, vejo a mensagem dela, ligo para ela. E ela veio... Falamos algumas coisas, de algumas possibilidades, caímos na questão disciplina. Isso parecia estar na minha cabeça e na cabeça dela. E agora faço a pergunta para vocês para continuarmos juntos e o raciocínio para vocês verem. Será que foi por acaso? E sabemos também que o acaso não existe. Esse momento de pandemia, só podemos falar de disciplina. Está fácil? Não está. Não está fácil nos ajustarmos, podemos dizer praticamente um ano, em que essa situação nos pegou, todo mundo ficou assim no início, não vai ser tão complicado, e a gente sabe como a coisa ficou difícil. Por quê? Porque nos falta bendita disciplina.
Mas então, vamos direto ao ponto. Olha só, eu falei que nós vamos caminhar com Baltazar. Nós vamos trabalhar Instrução dos Espíritos, que é alguns livros que já estão indo para o quarto, Instruções dos Espíritos, trazida pelos mentores lá da casa de Leon Denis. Essa compilação feita pelo Mário Coelho está fantástica. E no segundo livro, no capítulo 5º, ele vai falar de disciplina. Olha, um achado, eu já tinha lido, já estou lendo novamente e vamos caminhar aqui. Muito bem, então um grupo de pesquisa na casa, em reunião com Baltazar, eles vão dizer que nessa noite lá, isso já foi algum tempo atrás, o tema que eles queriam que Baltazar nos explicasse era disciplina. E eles trazem como, vamos dizer, um roteiro, 3 frases de Leon Denis falando sobre a disciplina na nossa vida. Olha que interessante. Perguntas que calcando o nosso pensamento e raciocínio em relação, né, a essas 2 frases de Denis. A disciplina seria a fiscalização do pensamento, implica em fiscalização dos atos. Olha só, porque você, espírito, teu cérebro material registra pela condução do perispírito. Interessante. Quer dizer, a gente pensa e muitas vezes temos ações automáticas, impulsivas, e não pode ser assim, né? Ele diz que implica numa fiscalização. Você pensa, mas não pode sair falando nem fazendo, vai raciocinar. E a gente faz isso normalmente? Também não. Já é a falta de disciplina. A segunda frase é imprimir nos pensamentos uma direção determinada, um fim nobre e digno. Quer dizer, que tem ética e moral. E aí, meus amigos, a gente sabe, e a grande pergunta é, temos dificuldades em conviver com normas, em geral, todas as pessoas. Não somos, aí é uma análise geral, não somos socialmente educados para a disciplina moral. Recebemos regras e polimentos nessa convivência social desde criança. Mas aí a gente diz assim, criança é verdadeira, criança é intuitiva, mas se você observar bem, ela já começa desde cedo, sai da primeira infância, 5, 6, 7 anos, ela já começa a mostrar, abrir as garrinhas, né? Já mostrar o que veio. É preciso que a gente tenha olhos e ouvidos de ver. É complicado. Então, como iniciar esse esforço em busca dessa disciplina interior? Haveria uma rota, uma regra, uma ordem geral para nos ajudar? Aí vejam só o que responde Baltazar. Gente, é lógico que a gente não vai ler aqui na íntegra, a gente está sintetizando. O objetivo, e vamos dizer assim, até mesmo com o ensinamento lá das parábolas, Jesus já deixou critérios de disciplina, de organização para a nossa vida, e sempre ligado às situações de cada um, como ele deixou um roteiro para o agricultor, como a parábola da semente, do semeador. Não? Ele deixou instruções, tem uma parábola do juiz Inico, não podia deixar de lembrar isso agora, porque no momento que a gente está vivendo, está tudo assim muito complicado, inclusive a situação jurídica do mundo
Quem exerce essa jurisdição são homens encarnados. E os homens são complicados atuando em suas profissões. É muito sério. E ele continua dizendo que nós, os homens, têm a necessidade de regrar a própria existência. Ele deve saber que é importante ter uma atitude como norma de conduta, como maneira eficaz de ser feliz e harmonizado com o meio, né? De se tornar coerente aonde você está, aonde você vive, que em todos os processos das nossas relações, trabalho, estudo, né? Você como cidadão no mundo, na família, e a gente sabe que família é complicado. Família somos verdadeiros, nem sempre. Nem sempre, porque família é um cadinho, né? Família é um cadinho. Reunidos, afetos e desafetos. Quando ele usa o termo aqui, ó, ser feliz e harmonizado, nem sempre a gente consegue essa harmonia em família, em trabalho e até mesmo na nossa casa espiritual. Está vendo como é complicado? Por quê? Porque nós estamos aqui dando o nosso testemunho em todas essas condições. Estamos, sim, aprendendo a viver em família, a reharmonização com chamados desafetos que precisaram vir para cá, para a terceira dimensão, às vezes através até da nossa barriga, né? E aí, meus amores, estar harmonizado, essa coisa de procurar vencer os obstáculos, as dificuldades, as intemperanças, mas sempre à medida que eu reconheço em mim que, de repente, eu estou perdendo a mão, eu estou perdendo a medida nas minhas atitudes. Por quê? Há pouco eu falei assim, em família nós somos mais verdadeiros. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Alguém já falou isso, eu achei muito engraçado quando eu vi pela primeira vez, mas é real. Raciocina comigo. O período de namoro e noivado é lindo, né? É lindo. É cheio de promessas de ambas as partes. E aí você pensa construir a vida ao lado do outro e vice-versa, constitui a família. Muito bem. Mas enquanto se namora e noiva, você vai encontrar ele bonitinho, arrumadinha, perfumado, e ele também, né? E ele é sempre mais gentil, papapá, e vice-versa. Aí, quando junta as escovas, caramba, junta as escovas, olha, às vezes no primeiro ano, você, ou eu, ou ele, estaremos arrependidos, ou surpreso, que nessa convivência juntou as escovas, dorme e acorda junto, caramba. Aí vem os filhos, você está constituindo a família. E para quem vem para junto de nós? Afetos e desafetos, para essa reharmonização. E olha a responsabilidade da minha disciplina como mãe, chefe de família e o marido, para levar esses rebentos, né, para chegar a um denominador comum, que é a proposta da lei, pai e mãe. Olha as responsabilidades. É tão importante que o Evangelho tem um capítulo, o Evangelho tem um capítulo dos deveres para, aliás, está lá nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Não precisa falar mais nada. Então, gente, isso está tudo incluído para dar certo se desenvolvermos
melhorarmos, crescermos no quesito disciplina. Mãe tem que ser disciplinada. Pai tem que ser disciplinado. Como é que ele vai exigir disciplina do filho se ele não tem? E hoje as crianças estão danadinhas, né? Você está falando para mim não mentir, mandou dizer para sua amiga ontem no telefone que você não estava. Vocês já ouviram isso, não já? E por aí afora, meus amores. Então, essa questão de disciplina também, vamos aprofundar mais. Quando a criatura humana se convencer que deve ter regras dentro de si, terá dado o primeiro passo em direção à sua harmonização interior. Por que está tendo tanto problema na atual pandemia? Quando nos vimos confinados, presos, sem possibilidade, tendo que respeitar as regras estabelecidas pela legislação, confinamento, né? Tinha níveis de confinamento, continua tendo, e aí todo mundo se viu cerceado na busca dos seus prazeres, da sua alegria, do seu passatempo, do seu hobby, disso ou aquilo. E aí eu vou falar uma coisa aqui, que eu até ri muito com a Jane hoje. Visto grupos de... Olha, não é só de adolescente, não. São jovens de 40, 50, até 80 anos, desesperados porque não pode ir para o bar, não pode ir para o futebol, não pode ir para a sua festa, para a sua boate, para o seu grupo de amigos, cerceado. O que aconteceu? Deu tanto problema que resultou em depressões. Em depressões, foi preciso... Aí os consultórios estavam fechados, porque o terapeuta também é um cidadão, tem que respeitar. E aí teve que se abrir atendimento online. Olha que loucura, porque o povo está pirando. O povo está pirando. Isso é falta de disciplina interior. Crianças, e eu vou ter que falar disso. A necessidade de reencarnação. Aí está aqui o Livro dos Espíritos. Está aqui o Livro dos Espíritos, vamos falar uma das primeiras perguntas. A gente tem que lembrar. O motivo da encarnação. A famosa 132. Pergunta ao seu Kardec o motivo da encarnação. E olha o que responde a espiritualidade. Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é uma expiação. Para outros, é missão. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E essa chamada expiação, porque Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nas nossas encarnações, não rola só expiação, porque seria um absurdo colocar o seu filho aqui na terceira dimensão, enfrentando tantas dificuldades, sem pandemia. Com pandemia ficou dobrado. Para vencer, crescer, evoluir. Então, quando eu, por exemplo, venho com uma doença degenerativa, no momento surge uma doença degenerativa, é expiação. Mas eu posso parar minha vida porque me apareceu um nódulo no seio? Eu vou refletir, eu vou buscar o atendimento, ter equilíbrio, ainda conciliar com todas as outras situações da minha vida. É fácil? Não, não é. Não é, absolutamente. Olha, só ter que usar essa máscara, para mim, no início foi complicado. Embora sabendo, não estou pregando que não use a máscara, não. Mas
É aquela história, né? Quando a gente chega no restaurante, eu estou de máscara, aí tirou a máscara. Aí o vírus fala assim, pô, ela tirou a máscara, deixa eu ir lá pegar ela. Hã? Então, ele é vírus, é uma nuvem, ele está em tudo. Eu tenho que usar máscara, sim, porque é disciplina, está na legislação. Mas se eu não tiver o autocontrole, a disciplina para manter a minha imunidade, eu vou dançar. Eu vou dançar. Você vai dançar. Olha que loucura. E nós estamos sabendo conciliar as normas, as minhas normas, como espírito encarnado respeitando a lei? A gente sabe que não. Porque essa palavra que Baltazar usou aqui, além de disciplina e desenvolver a harmonia interior, como ele diz aqui, se não der esse passo, eu estarei fora da lei, porque a lei está na consciência. Vou dar um outro exemplo para a gente entender na prática essa questão. Mas a lei da consciência, por que eu ainda faço tanta bobagem? Por que eu não sou certinho? Desde que desenvolvi o pensamento contínuo, papapá, que saí do primeiro ciclo primitivo, que já ficou há mais de 13 mil anos lá atrás, porque depois já foi prova e expiação, do qual devemos também fazer um esforço danado para herdar a Terra e ser os novos habitantes da nova Terra, nessa transição planetária que está no seu ápice. Porque se tem alguém, vai me desculpar, se tem alguém pensando que ainda vai chegar, vai ser pego de calça na mão. Porque o planetão já está no sistema que vai levar aí o comboio que vai levar os exilados. Se eu quero herdar a Terra, a gente vai ter que trabalhar muito bem essa disciplina. Interiorizar essa questão disciplina, essa norma, porque o equilíbrio é que vai me trazer paz de espírito, de consciência, a possibilidade de continuar trabalhando, estudando e interiorizando tudo isso. Porque, pensa bem, gente, o sinal já foi dado depois do Cristo. Porque as escrituras de Moisés, que tudo era muito lei de reforma íntima, já chegaram muito antes do Cristo, né? Porque o Cristo vai encarnar 1000 e tantos anos depois de Moisés. Como é que estava aquele povo que conhecia o Deus único, mas praticava a lei? Não. E se eles vieram exilados, é porque de onde eles vieram, eles também acreditavam, mas não praticavam a lei. E o que é que isso tem a ver conosco agora? Meus amores, quando essa ficha foi caindo para mim, quando eu comecei a estudar a obra não só a codificação, mas aí as obras de André Luiz, porque André Luiz tinha que vir assessorado por Emmanuel e outros grandes espíritos para trazer para nós a aplicação da lei, porque a codificação traz a lei. Isso da André Luiz. É preciso estudar tudo isso, porque mesmo nós espíritas ainda estamos com muitas dificuldades. Eu estou falando de vocês e de mim. Portanto, meus amores, a grande pergunta que foi feita a Baltazar. A gente não consegue nem pôr disciplina, às vezes, aos nossos filhos, carne da minha carne. É carne da minha carne, mas o espírito não fui eu que criei, ele já veio criado.
e trazendo tendências, como eu ontem. Eu me lembro que a minha mãe arrancava os cabelos comigo, porque das 5 filhas que ela teve, eu era aquela filha que naquela época gostava de brincar de bang-bang com meus irmãos. Eu só não gostava era de jogar futebol. Eu não gostava de jogar bolinha de gude, mas subir em árvore e brincar de aventura, história de mocinho e bandido. Eu fazia. Ela ficava enlouquecida. Eu brincava de boneca, eu brincava de casinha, mas não o tempo todo. Gostava de subir em muro e subir em árvore. Então, ela ficava enlouquecida. Então, você veja só, eram 5 filhas, cada uma com seu temperamento. E ela não conseguia, ela queria botar a gente dentro de um retratinho 3x4. Impossível. Então, meus amores, é um negócio muito doido. Baltazar afirma para a gente que cada indivíduo ele tem que fazer a sua escolha. Ele tem que decidir. Porque se não fosse assim, só de ler a codificação a gente era 10. E somos 10? Não. Olha, nem lendo toda a obra de André Luiz você se torna 10. A gente ainda vê companheiros dizerem assim... eu ouvi no princípio que eu comecei a estudar André Luiz, companheiros de grupo de estudos, falar assim, André Luiz é a história da carochinha, dentro da casa espírita. Por quê? Porque não quer fazer autoanálise, não quer fazer autorreforma. E enquanto ficarmos, eu sou assim, vou morrer assim, olha, a síndrome de Gabriela não dá. Não dá. Não dá certo. Existe, você pode levar essa prática pelo seu livre-arbítrio, mas não dá certo, dá ruim. Dá ruim. E aí, novamente, vendo a necessidade da disciplina, Baltazar diz mais na frente, muito interessante, a disciplina do pensamento é o resultado do esforço contínuo do homem em direcioná-lo a um objetivo. E nessa vida atual, nessa vida louca que a gente está, são muitos objetivos que eu tenho que conciliar. Não é verdade? Ele continua dizendo que um homem convencido de sua atitude, da necessidade de estudar, conduz seu pensamento, direciona-o continuamente para o mesmo objetivo, e se ele não tiver noção de objetivo, não consegue disciplinar o tal pensamento, que é a base de tudo. Porque, olha só, vamos no mecanismo. Você engendra aqui um pensamento, muitas vezes levado por um sentimento de amor ou ódio. Por exemplo, casamento, às vezes, é provacional, não é? Nem todo casamento é aquela história de alma gêmea, até porque alma gêmea não existe. Bobagem, não existe. Existem almas afins. Isso existe. Muito bem. E aí, é aquela história. Tudo, num momento, às vezes, você depara com a dificuldade do outro que você gostaria que ele mudasse, ou ela mudasse, para ambos. E aí, aquela história. O outro acha que está certo. O que falta hoje, muitas vezes, em qualquer parceria? De negócios, de relacionamentos e de tudo, e até dentro da casa espírita. Até dentro da casa espírita. É perceber o outro, levar o diálogo e saber respeitar o outro. Às vezes a gente ouve falar assim, mas ele não podia fazer mais isso. Sabe aquele ditado? A gente pode tirar leite de pedra?
ele ainda não tem essa capacidade, ele não quer, ainda não está pronto, ou não, na maioria das vezes a gente não quer. Sabe aquela zona de conforto que me é prazerosa? Eu vou me manter assim? É por isso que existe a síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Você vai ouvir isso ainda muitas vezes. E aí, meus amores, é muito complicado. Eu vou trazer, então sabemos, como ele vou ler só mais esse trecho de Baltazar. O homem, portanto, precisa ter dentro de si objetivos claramente definidos, né? Para ir atrás dele, lutar, né, nessa busca. Essa direção que vai lhe dar os seus objetivos é que chamamos de disciplina de pensamento. Mas o nosso tempo é curto. Seria muito bom fazer um curso só para disciplina. No livro do André Luiz, Os Mensageiros, eu vou trazer aqui um episódio, porque nada como exemplo para a gente entender as coisas. Que é mais ou menos no fim do livro, já é no último capítulo, tem por título Máquina Divina. André está ali dando assistência com a equipe, ele aprendendo a uma criatura, vamos dizer, o que ele presenciou, toda a obra dele foi trazida depois da década de 40 do século passado. Então, isso aí foi anterior, que ele presenciou, né? Não precisa bem a data. Mas ele diz que era mais ou menos um cavalheiro de 60 anos, presumíveis, que a leucemia aniquilava amorosamente. Então, o homem estava assim, né, nas portas da morte. E já há muitos dias, a equipe estava lá tentando ajudar a criatura, mas ele estava lutando contra essa partida. Havia a família que a espiritualidade consegue afastar para poder ajudar, né? Porque a gente, perto dos afetos, a gente prende ele a nós, e aí ele vai passar a observar todo o mecanismo, né? Que o chefe lá do grupo amplia a visão dele, está tudo no plano espiritual, crianças, e para ele ver o andamento como tal desencarne do camarada. Gente, ele percebe aquela luta, né, da fisiologia humana do cara, lutando desesperadamente, perdendo as energias, porque a gente pode se prender ao corpo a um determinado tempo, mas não por todo o tempo. Tem uma hora que você vai ser expulsa do corpo, não tem como. Por quê? O fluido acaba. Você reencarna com X de tônus vital para X anos. E quando acaba, acabou. Não tem, meu pé me dói. E aí ele vai vendo toda aquela luta, né, da fisiologia do cara, que ele vai chamar de máquina divina. Ele está vendo o perispírito, ele está vendo a luta do corpo ainda ligado pela vontade do cara. Agora, quem foi essa alma que estava com tanta dificuldade para desencarnar? Caramba! Na realidade, este homem, com essa idade, ele tinha sido a vida inteira uma criatura hiper autoritária, intransigente. Sabe aquela pessoa difícil? Pois é. Aí o André vai falando para a gente que a nutrição foi interrompida, não havia possibilidade de novos suprimentos, como ele chama, hormonais, né? Aí o agonizante retrai-se aos poucos, mas ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. Olha que loucura. Vê-se pelo excesso de intemperança das células.
sobre as quais ele já não exerce mais um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar da verdade, esse nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina. Pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Isso parece violento o que eu estou falando, mas acontece muito mais do que nós imaginamos. Exatamente como falou Baltazar, por falta de uma vivência tentando ter disciplina mental, que depois teremos o controle físico, né? Porque senão a gente falava assim, deixa eu matar ele só um pouquinho, e partia para a ação, né? É exatamente por buscarmos a necessidade de termos esse equilíbrio na nossa vida, em nossas horas, que nós temos uma doutrina que nos traz ferramentas, subsídios, desde o Livro dos Espíritos, a Gênese e a todas as obras subsequentes, com todas essas obras paralelas que chegaram, e na nossa pátria, no nosso país, nós temos uma riqueza de literatura, porque só a obra de André Luiz e tudo mais, Bezerra, através de médiuns grandiosos, na figura de uma Joana de Ângeles, nos aconselhando a reflexão, a disciplina, para termos essa harmonização interior e ter um pouco de felicidade e bem-estar. E saúde. Porque está ligado à saúde. Está ligado à saúde. A gente sabe que muitas situações de desenvolver um processo cardíaco complicado é exatamente pela intemperança de uma vida toda. De uma vida toda. E, portanto, nunca é demais estudar. Nunca seremos bons trabalhadores, bons médios, bons espíritas, filhos de Deus, se não estudar. Porque não sabemos tudo. Tudo não sabemos. Eu vou dizer para vocês, entre nós, se nós mesmos não participamos disso, companheiros que vivemos lá em civilizações passadas e que hoje, pela grandeza da reencarnação, estamos aqui em terras do Brasil, em que a mediunidade, o trabalho nas casas espíritas é amplo e livre, claro, lógico, nos direcionando, nos ajudando, sinalizando com um novo proceder, a famosa a Boa Nova. A doutrina é a Boa Nova, predita por Jesus, profetizada, como ele falou que enviaria o Consolador. Então, nós temos, gente, a faca e o queijo na mão. Nesse momento, e que ainda somos cobrados, e não sabemos exatamente, mas acho que mais alguns meses, até ter a tal segurança da vacina e tudo mais, é preciso que haja equilíbrio. É preciso que haja disciplina para a gente dar o exemplo e cobrar dos nossos jovens, dos nossos filhos, que eles também se acalmem. Porque infelizmente, foi necessário a pandemia pelas nossas dificuldades. Foi melhor do que a guerra, senão teria sido uma guerra nuclear de proporções inimagináveis. Poderia ser o fim da humanidade. Porque bomba para destruir o planeta tem aos montes. Tinha, já não tem tanta, graças a Deus, porque muita coisa foi tirada. Portanto, eu estou na minha hora, né? E aí, eu peço licença para a gente lembrar da figura do nosso mestre. 3 minutos, viu, minha linda?
para a gente fechar aqui e que ele nos envolva para que abençoe os nossos bons propósitos. Em nome dele e do Pai. São anotações de Mateus, capítulo 6, versículo 5 e 13, lembrando o Sermão da Montanha. E diz assim, Mateus, Jesus querido, quando a noite traz a bênção do repouso, recebe, mestre amoroso, nosso afeto e devoção. Enquanto estrelas cantam na luz que não empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. E que não nos turbe a estrada de sombras e esquecimento. Não nos doa o sofrimento, jamais pratiquemos o mal. E sem temer a dor terrestre, recordamos a aliança, conservando a esperança para a aventura imortal. Muitos dormem nesse mundo, mas nossas almas acordadas relembram as alvoradas dessa vida superior. E desejando porvir risonho, esperamos que um dia possamos volver a alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, mestre amoroso, traz a paz ao nosso ninho, espera por nós no caminho, ainda que seja sonhar. Desliga-nos da terra, sacia-nos de água pura do caminho e da ternura das fontes do teu olhar. Que nossas almas não te olvidam, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vem, mestre, a carne estranha, leva-nos ao cume da montanha e conosco ora também. Mas a prece eu vou deixar para o companheiro que está destinado à prece. Que Jesus nos abençoe e fortaleça para vencermos a nós mesmos e trabalharmos essa bendita e abençoada disciplina. Beijos. Nossa, Zenita, que palestra bonita, que aprendizado para mim foi de trazer essa questão do ser expulso do corpo carnal, dessa disciplina mental que nós precisamos ter. Você foi por um caminho que eu não imaginava. Muito obrigada. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Muito obrigada, amiga. Linda parte de Mateus aí que você leu, 5:13. Muito obrigada mais uma vez. Muita gratidão. Vou pedir a João Ricardo, então, para fazer a nossa prece final. João? Pode liberar o microfone, João? Estou tentando. Fechou. Agradecendo Ok. ao Zenita pelo estudo de hoje, aos espíritos protetores da casa, que nosso Mestre Jesus nos dê força para enfrentarmos nossas imperfeições, esse momento difícil da pandemia, saiamos fortalecidos e decididos nessa luta. E que a gente cada vez tenha mais o pensamento e as ações direcionadas pela disciplina no sentido da nossa elevação espiritual. Sejamos protegidos, tenhamos um final de dia excelente, um ótimo fim de semana. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. E assim será. Disciplina mental para o controle do corpo físico. Não vou esquecer, Zenita. Muito obrigada a você, a Casa de Leon Denis, as outras casas que estão participando do nosso estudo de hoje. Né? Tem gente de Michigan aqui, tem gente, né, do Eurípides aqui, de outras casas que talvez eu não cite, né, mas que a gente fica feliz de receber. Obrigada, João, pelo preparo, pela prece, e o meu boa noite a todos. Estão liberados os microfones. Obrigada, Zenita. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigada, Alzenita. Bem-vinda, Adriana, Elizabeth. obrigada.
Obrigado por você ter citado a Casa de Michigan, né? Os companheiros de Portugal, de Suécia, de São Paulo, e a família está crescendo, né? Laços. Os nossos companheiros da casa. Quanto mais a gente puder divulgar, mais companheiros serão beneficiados, né? Nesse processo de aprendizado e construção coletiva. Muito obrigada, Euzenita. Amor da minha vida. De pau da fome para o mundo. Boa tarde a É todos. verdade, Mari. Boa tarde. Beijo, gente. Boa Obrigada. noite, Muito pessoal. bom. Tchau, Tchau. tchau. Obrigado. Um abraço. Até mais Obrigada, tarde. gente. Beijo. Tchau. Tchau, sejam bem-vindos sempre. Obrigada.